Então, a gente vai seguir aquele mesmo raciocínio que a gente seguiu na primeira série, que é separar os polimorfismos em grupos, para que fique fácil, tanto para vocês entenderem esse raciocínio que a gente utiliza na hora de interpretar os genes, como também em tudo, tanto quando você tendo teste genético ou não tendo teste genético. Então, hoje nós selecionamos a categoria dos genes relacionados com inflamação e doenças autoimunes, e também no câncer. Porque alguns desses genes, e a gente separou em 3 categorias, e amanhã, aí vocês fiquem atentos que amanhã vai ter um post bem explicadinho de tudo isso, tá? Porque a gente sabe que a gente sempre fala muito rápido os nomes dos genes, das coisas. Então amanhã vai ter um post bem explicadinho falando sobre como que são esses grupos e como que a gente separa eles, tá? Então, aqui a gente também vai separar em 3 categorias e coisas muito importantes para vocês entenderem que a modulação desses genes, muitos deles, assim, o primeiro que é importante, para algumas doenças existem genes que são muito, muito específicos para uma única doença, mas aqui o nosso objetivo é discutir genes de uma forma mais global, porque cada doença tem alguns genes que são mais específicos, tá? Então, aqui é para avaliar de uma forma mais global e vocês conseguirem fazer essa interpretação. Ótimo. Primeira coisa, só para vocês se situarem, o nosso tema central é o que os meus genes dizem sobre a minha saúde. E quando a gente pensa nisso, que meus genes dizem sobre a minha saúde, a primeira forma que a gente vai pensar é como eu vou agrupar, como eu vou analisar. A gente não olha os genes todos e sai tirando conclusão. A gente procura. Então, por exemplo, agora eu quero buscar os genes de neuroplasticidade. A gente vai agrupar em grupos os genes de neuroplasticidade. Não é só um grupão, não, de neuroplasticidade, não. Então, a gente tem um guarda-chuva, que é neuroplasticidade, e dentro da neuroplasticidade a gente faz subgrupos para poder encaixar cada paciente, cada condição para facilitar as nossas tomadas de decisão. A gente colocou alguns exemplos aqui para ficar mais fácil vocês entenderem como que a gente faz isso. Isso. Então vamos para. Então peguem caneta, caneta e papel, muito bem. Vamos para o primeiro grupo. O primeiro grupo são genes relacionados ao processo inflamatório. Então, como que eu sei que eu tenho tendência a ter mais inflamação e quais são os principais genes relacionados a isso? Um dos primeiros sintomas relacionados ao processo inflamatório é aquela pessoa que é muito sensível à dor. Então, na verdade, existem vários mecanismos da inflamação. Então, por isso que é muito importante a gente olhar aonde que é o maior problema de cada indivíduo. Mas aquela pessoa que sente muitas dores, ela tem uma dificuldade também para recuperação muscular. Ela também tem uma tendência a ser mais inchada, tem mais retenção de líquido, é uma pessoa que inflama muito. E ela acaba tendo um sistema imunológico muito inespecífico. Você tirou os comentários, né? Porque às vezes fica atrapalhando. É porque tampa seu rosto. É. E você tá muito bonitinha para ficar com o rosto tampado. Obrigada, friend. Tô de filtro agora. Você não precisa disso. É sempre bom um filtro. Então, a gente separou aqui alguns genes super importantes para esse processo inflamatório. Então, o primeiro deles é o da interleucina 6 e L6. Ele não é isso que eu tô falando, que a gente vai mencionar aqui para vocês. Ele não é específico, as pessoas perguntam muito: mas eu quero investigar a minha doença XYZ. Se num teste genético geral a gente consegue ver isso. Não. Aí teria que investigar outros genes específicos, um teste genético bem específico para aquela doença. Tá? Mas o que é importante deixar claro, quando a gente fala em inflamação, a maioria das doenças inflamatórias, elas são secundárias a um processo inflamatório exacerbado. Então, às vezes as pessoas, eu quero investigar a doença X. Antes de investigar a doença X, muita coisa já aconteceu. Perfeito. Então, por exemplo, suponhamos que meu paciente tem tireoidite de Hashimoto. Eu não estou preocupado em verificar se tem alguma proteína que vai me dizer se ela tem tireoidite de Hashimoto, porque ela já foi diagnosticada. Mas eu quero saber quais são as proteínas, quais são os genes, fatores transcricionais que estão envolvidos naquele processo inflamatório. Excelente, então, excelente. Existe um processo inflamatório ali de baixa intensidade que ao longo de muito tempo foi acontecendo, ao longo de anos foi acontecendo. Bom. Que a inflamação,
o que importa a gente investigar a inflamação é a inflamação que levou àquela consequência. A gente tem que parar de pensar assim, eu tenho Sjögren, como que eu vou tratar? Vai tratar a inflamação. A gente não está falando de tratar o Sjögren, o Hashimoto, padrão inflamatório que aquele indivíduo tem e que levou a diferenciar numa doença. Exato. E aí é onde entram esses genes, porque, por exemplo, esse da interleucina 6, se você tiver o alelo específico que faz com que a sua resposta inflamatória ela seja exacerbada, então a sua tendência de inflamar, ela é sempre mais alta. Então, se você já conhece isso, que a sua tendência é sempre para ter inflamação, isso, e se você consegue já modular isso, já entender, poxa, eu tenho nesse gene essa tendência para inflamar. Realmente, o meu processo inflamatório ele é maior. E se eu quero prevenir uma doença, ou se eu já quero focar nas questões de tratamento, eu tenho que focar naquele alvo. E tratar, no caso, o nosso alvo aqui vai ser a interleucina 6. Porque ele estando regulado, você consegue regular os outros mecanismos de inflamação de uma forma muito mais abrangente. Só fala para eles como que a gente organizou esse grupo 1 inflamatório. Todos os polimorfismos principais. A IL-6, que a gente colocou. TNF-alfa. A adiponectina. E a adiponectina é interessante porque, embora ela esteja relacionada com as questões lá do ganho de peso e dificuldade para emagrecimento, mas aí a pessoa fica também aquela pessoa que tem mais gordura e mais inflamada. Sim. E a outra, que é um gene que está entrando um pouco mais nos testes genéticos agora, a gente não encontra tanto, encontra mais no 23andMe ou nos testes genéticos um pouco mais robustos, que é o da própria proteína C reativa. Então, às vezes, a gente pega alguns casos de pacientes que têm a proteína C reativa, que é um desses marcadores de inflamação elevado, e a pessoa fala, poxa, o que está acontecendo, né? Então, existe já, dentro dessa categoria, a pessoa que tem a tendência a ter a PCR mais alta. E aí, se você já tem essa tendência a ter os seus marcadores bioquímicos, não precisa nem fazer o teste genético, mas se no seu teste, se nos seus marcadores bioquímicos você tem lá proteína C reativa, outros marcadores de inflamação também, homocisteína elevado, uma série de coisas que dá para você identificar ali que existe uma inflamação, ferritina também elevada, isso já é um marcador. E um outro... Mas geralmente eles são marcadores, muito importante que a gente está falando, que eles são também marcadores secundários que foram estimulados. Existem aqueles pacientes, por exemplo, que têm o FAM positivo. Ter o FAM positivo não significa absolutamente nada. Então, muita gente fala, eu tenho FAM positivo e agora? Eu vou ter alguma complicação autoimune? Se a gente trabalhar bem a modulação desses polimorfismos aqui, suponhamos, uma pessoa tem um FAM positivo, tá? E junto com o FAM positivo, ela tem polimorfismo de L6, TNF-alfa e adipoc. Esse paciente é um paciente que tem uma tendência inflamatória muito grande. Então, eu tenho que focar nas estratégias para modular IL-6, TNF-alfa e adipoc, porque esses aqui vão responder. Consequentemente, o estímulo ou o fator antinucleotidado positivo pode trazer pouca complicação ou nenhuma, porque os fatores transcricionais e proteínas inflamatórias foram modulados. Agora, ter o FAM positivo e ter um estilo de vida péssimo, aí sim a gente está abrindo caminho para uma autoimunidade. É isso mesmo. E é esse mesmo raciocínio que a gente utiliza para os genes. Se você tem ali, não significa que você tem alterações nos genes, você vai desenvolver a doença. Mas se você tem ali os genes potencialmente perigosos e tem um estilo de vida ruim, ali uma porta de entrada, assim, bastou um gatilho maior para aquilo desenvolver. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu exemplo. Meu FAM é negativo. Só que eu tenho todos esses polimorfismos que a gente está falando, todos esses polimorfismos eu tenho. Então, eu sou um ambiente muito inflamatório. Primeiro momento lá na minha vida, anos atrás, que eu tive um gatilho emocional, trabalhei muito, um monte de coisa que aconteceu na minha vida aí. A primeira coisa que fez foi explodir a minha, vamos colocar assim, aumentou muito a expressão dessas proteínas. E o que aconteceu? Uma resposta inflamatória exacerbada que não foi controlada por alguns anos. Eu desenvolvi uma autoimune, mesmo tendo um FAM negativo.
Entenderam? Então não importa só esse marcador, a gente tem que saber se todos os outros polimorfismos que a gente apresenta estão sendo modulados. No meu caso não estava. Hoje são modulados e eu não tenho mais dor. Então faz 4, 5 anos que eu não tenho nada, absolutamente dor nenhuma e simplesmente tenho uma vida, nem vou dizer normal, que é mais que o normal, porque eu trabalho pra caramba, faço exercício, faço isso, aquilo, mas não sai da linha. Não sei como modular esses genes, porque eu conheci a minha expressão gênica, não foi por meio de teste genético somente, pelos sinais clínicos que eu apresentei na vida inteira, que me levaram a crer que eu já apresentava esses polimorfismos. Quando eu fiz o teste, foi apenas afirmar ou confirmar aquilo que eu já havia desconfiado há muito tempo. Que era um perfil inflamatório muito exacerbado. Exatamente. E é muito interessante porque, assim, para cada uma dessas coisas existem alvos diferentes. Só para finalizar, então, a nossa listinha de genes, então, adipoc, TNF-alfa, interleucina 6, o CRP, que é o gene da PCR, e a família dos mediadores inflamatórios, junto com da FADES, que é da via do ômega 3. Via de elongação. Via de elongação. E aí você tem uma cascata de mediadores pró-inflamatórios da via do ômega 6 e ômega 3, que lá no final você tem um aumento da expressão que a gente chama de ciclooxigenase, lipoxigenase, prostaglandinas, leucotrienos, tem uma coisa... A ciclooxigenase, que a gente está falando ciclooxigenase 2, é uma das principais proteínas envolvidas com dor. Isso. E aí, se você é uma pessoa que sente muita dor, muito provavelmente tem alteração aí nesse gene, ou uma tendência a ter alteração nessa cascata inteira. E é muito interessante porque essa cascata, ela começa lá em cima, né, na via do ômega 3, então a FADES, F-A-D-S, a FADES-1, é ela que ajuda nesse processo de converter na forma mais ativa do ômega 3, EPA e DHA. Essas são as formas em que o ômega 3, o EPA, ele atua no processo da inflamação através de outras vias, ele inibe o TNF-alfa, que eu falei. O DHA, ele tem uma outra ação no processo inflamatório que é muito importante. O DHA, a via dele, enquanto o EPA está ali segurando a inflamação, o DHA, ele estimula moléculas chamadas resolvinas, que as resolvinas, elas resolvem a inflamação, o nome já fala tudo. Então, por isso que as duas, em alguns momentos, elas são necessárias, dose das duas coisas, que algumas pessoas ficam confusas. Eu uso dosagem maior de EPA ou DHA. Depende do que você precisa e da fase da inflamação que você tá. A gente faz as doses das duas coisas. Se for na fase inicial, então, por exemplo, vou começar a tratar o processo inflamatório agora. Não fiz nada ainda. É mais indicado usar um ômega 3, porque a gente vai ter um alvo mais assertivo. A gente vai trabalhar tanto via de EPA quanto DHA. EPA e DHA são os dois componentes do ômega 3. Então a gente vai trabalhar essas duas vias. Uma vez que essas vias vão sendo moduladas, a gente vai tirando o ômega 3 e colocando só o DHA. Isso. Então, por exemplo, na primeira fase do controle inflamatório, a gente usa ômega 3 por 6 meses. Vamos colocar um tempo qualquer aqui. Passados 6 meses, a gente já pode usar DHA. Usa 3, 4, 5, 6 meses. Volta de novo para o ômega 3 o ano que vem. Entenderam? Então, esse trâmite é importante. Por quê? Uma vez que a gente consegue trabalhar a modulação dessas vias com EPA-DHA e depois eu tiro isso e coloco uma dose altíssima de DHA, altíssima que eu diga são 2 gramas, mais ou menos, 1,5 grama, eu estou fazendo um booster inflamatório. Então, estou fazendo um efeito anti-inflamatório muito grande, porque o paciente que tem esse polimorfismo do FADES, ele tem uma deficiência numa enzima chave da via de elongação. Elongação é adicionar carbono. Então, você tem uma via de um carbono, um ácido graxo 18 e ele vai chegar a 22, que é o DHA, por exemplo. Então, essa falha na via de elongação faz com que a pessoa tenha uma deficiência na própria produção de DHA. E a membrana celular fica mais rígida, o fluxo de água fica prejudicado, então a pessoa tem muita tendência a fazer inchaço, a fazer retenção hídrica. Então, se você que está ouvindo agora aqui, você é profissional, meu colega, que atende paciente dessa forma, você que não é profissional, que está nos ouvindo, então se você tem muita tendência a fazer inchaço e tem muita dor,
fique muito atento a possíveis polimorfismos da fase. Mas eu não sei se tem isso. Na dúvida, pode usar ômega 3 porque não tem efeito colateral. Exatamente. Então, dá uma dose boa de ômega 3 aí, 2, 3, 4 cápsulas dia, que vai ajudar absurdamente. Já vai ajudar bastante. E aí assim, depende, aí no caso, né, tem como essas várias vias de inflamação, existem coisas mais que assim, são as cerejinhas do bolo que a gente pode fazer para ajudar ainda mais. Então, por exemplo, um ativo que a gente ama, né, Luciano, que é a Boswellia serrata. Sim. E numa padronização bem específica, ela tem ação, ela age também em todos esses mediadores desse processo de dor, as prostaglandinas, leucotrienos, e por isso que ele ajuda a reduzir a dor. Então, se você faz associação, não é aqui o manejo da inflamação, ela é muito importante você fazer associações, porque quando você junta ômega 3, a Boswellia, gengibre, vários compostos, você vai estar atuando em diferentes focos. E aí, como a gente está trabalhando uma forma mais refinada de controle inflamatório, a gente começa a fazer os blends de cogumelos. Entendeu? A gente usa reishi, a gente usa turkey tail, a gente usa... Turkey tail é maravilhoso para inflamação. O que mais? Próprio cordíceps também. Cordíceps. Então a gente começa a fazer blends de cogumelo. Tem que usar todos de uma vez? Não. Então, nesse mês nós vamos usar cordíceps. Beleza. Mês que vem você vai usar reishi. No próximo mês você vai usar o turkey tail. Então são coisas assim que a gente vai mudando a forma de controlar a cascata inflamatória. Porque os cogumelos eles vão atuar em pontos diferentes. Por isso que a gente não usa tudo de uma vez e sempre troca. O segredo para controlar esses polimorfismos aqui é sempre trocar e periodizar. Não pode usar uma vez só. Vou usar a hora que acordar. Não. A gente tem que usar no mínimo 2 vezes por dia para se fazer um controle da resposta inflamatória mais refinado. Isso, exatamente. E, por exemplo, tem aqueles top 10 assim, de inflamação que está sempre em todas as nossas fórmulas. Por exemplo, a curcumina. Por que a curcumina ela é top 10? Porque ela atua em uma fase anterior de todos esses genes, que é o NF-κB. Sim. Ele a gente até consegue mensurar em alguns testes genéticos, mas não tanto. Mas normalmente nem precisa, porque se você tem alguma inflamação, muito provavelmente seu NF-κB está ativado. Então não precisa de teste genético ou de nada para dosar, só para provar que está aumentado. Porque se tem uma inflamação, se está com a doença inflamatória ali, ele vai estar ativado de qualquer forma. A curcumina, ela é a best, assim, de atuar nessa parte da inflamação, que é o NF-κB. E aí, esses outros pontos a gente vai ajustando com esses outros fitoquímicos, com os cogumelos, com as estratégias antioxidantes. Então, tudo isso vai segurando e tendo vias do processo de inflamação. A gente vai estar atacando vias do processo inflamatório nas suas diferentes frentes aí. E é isso que garante o resultado ser benéfico. Ou seja, se a gente identifica esse padrão de polimorfismos, IL6, TNF-alfa, FAD1, CRP, ADPOC, é aquela coisa, eita, tá inflamando, essa pessoa vai inflamar à toa. Então é aquela pessoa que a gente já chama no canto e fala, seguinte, você tem que levar fazer estratégias antioxidantes e anti-inflamatórias para o resto da sua vida. Porque tem um perfil aqui a ser considerado. Genética não é destino, a gente sempre fala isso. E uma associação de genes não obrigam conduta, mas elas vão nos direcionar absurdamente. A prioridade eu trabalho, grande parte dos meus pacientes hoje, eu trabalho no controle de resposta inflamatória. E com cada um é diferente. Porque tem gente que responde muito bem, por exemplo, a mix de cogumelos. Outras pessoas respondem em dose alta de Boswellia. Outras pessoas respondem em dose alta de moringa. Outras pessoas respondem com dose alta de magnésio. Então a gente vai trabalhando a gente não usa nada que tenha efeito colateral, mas a gente vai observando o que está respondendo melhor. E aí eu vou orientando o paciente ao que ele vai fazer ao longo da vida. Exatamente. Então, o paciente nos ajudando também, essa autoobservação, a gente sempre fala muito isso, né? Essa autoobservação, ela é fundamental, assim, para ajudar a gente a entender o que está acontecendo e ter as estratégias mais corretas, né? Mais assertivas. Então, basicamente, eu fico tão preocupado, sabia? Na verdade, às vezes eu fico com pena das pessoas que querem fazer as coisas de boa fé e não fazem.
porque não é difícil cuidar da inflamação. Não Entendeu? é. Olha, eu tenho duas complicações. Eu tenho não, né? Já fui acometido lá. Tiroidite Hashimoto e espondilite anquilosante. E não tenho problema nenhum. Isso não me traz consequência em minuto algum da minha vida. Eu controlei. Mas eu fiz milagre? Não, eu fiz algo dentro da minha rotina. E às vezes eu vejo as pessoas tomando remédio, tomando isso, aquilo, e não acertando o alvo. Então, primeiro a gente Exatamente. precisa se conhecer para saber que alvo eu vou atacar. Porque às vezes o que eu estou falando não faz o menor sentido para uma pessoa lá que não consegue colocar isso em prática. Então, que alvo eu vou trabalhar? O que eu tenho? Que máquina eu tenho? Para a gente ser bastante assertivo. E eu fico com pena porque às vezes vai em profissional que não está acostumado com isso, vai falar, que esse povo fala tudo bobagem. Mas aí manda um monte de anti-inflamatório, um monte de corticoide, a pessoa convive a vida inteira com dor, convive a vida inteira com sintomas que não precisariam conviver. Não precisaria conviver. Eu falo para vocês, não precisaria. Hoje, a gente consegue fazer isso. Só que exige muita disciplina. Porque quando a gente fala de controle de inflamação, não pode ser para metade. Não pode ser de segunda a sexta. Isso, perfeito. É de segunda a segunda. Então não tem espaço para bebida alcoólica, não tem espaço para açúcar, não tem espaço para adoçante, não tem espaço para refrigerante, não tem espaço para carga glicêmica alta. Exato. Porque a gente está fazendo uma limpeza, desinflamando. Então só exige, eu não quero mais ter dor. Ok. Não quer mais ter dor? Então faça a sua parte. Faça a sua parte. Nós vamos tirar a farinha de trigo, tirar açúcar, tirar a bebida alcoólica, mudar isso, mudar aquilo. E não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou muda, ou não tem resultado. Ou muda. E aí não tem resultado mesmo. Exato. Fica moroso. Mas eu fiz tudo isso que você falou e não deu certo. Não fez direito. Não fez direito. Ou fez pela metade. E no tem controle inflamatório pergunta... não tem 10%. Ou você vai de cabeça, ou vai ser muito moroso. Exato. E tem uma questão, né, Luciano, que a gente fala muito isso lá no nosso curso do Epigênese, assim, que a gente mostra que toda reprogramação epigenética, ela requer um tempo. Para cada pessoa tem esse... Não existe um tempo assim, vai ser 3 meses, vai funcionar. Para cada pessoa tem um tempo, porque também depende do quanto tempo ela ficou inflamada, quanto tempo ficou nesse estímulo inflamatório. E uma pergunta que eu acho que vocês devem estar aí segurando o dedo, porque não está dando para digitar, mas eu tenho certeza que vocês estão perguntando, mas tem diferença de consumir Por exemplo, se eu faço uma estratégia só pela alimentação sem suplementação, depende do nível que você está dessa inflamação. Depende do nível. Dependendo do nível que você está dessa inflamação, às vezes com a cúrcuma em pó que você está ali, ela vai... E às vezes eu até falo para os pacientes, assim, a gente prescreve a curcumina e ainda fala, põe mais cúrcuma no shot, põe cúrcuma na comida, põe cúrcuma... Mas, poxa, eu já estou tomando. Mas tudo isso é para amplificar mais a mensagem, para amplificar mais realmente aquilo que a gente quer modular. Então, para algumas pessoas, vai ser na comida e na suplementação. Para algumas pessoas, dependendo, se você está num processo mais de prevenção, não tem nada, não tem sintoma, ok ser só pela comida. Mas para algumas pessoas, às vezes, dose alta, na comida, gengibre na comida, chazinho o tempo inteiro e vigilância. Então, não existe uma regra para a gente dizer assim para todo mundo de como é, porque vai depender de cada caso mesmo. Vermelho aqui. Ficando vermelho. E... Uma coisa é fato, é importante. Tudo depende do que já foi feito, em que momento ele está, ou da doença, ou dos sinais, dos sintomas. Tá? Isso. Se o início ele está acompanhado de muita dor, rigidez matinal, todas aquelas consequências, dermatite, não sei o que, tem que entrar com dose alta. Só comida não vai resolver. Exato. Só que cada um responde de um jeito. À medida que a gente vai respondendo e as dores vão diminuindo, a inflamação vai sendo controlada, muita coisa vai saindo. A gente vai manter depois na comida, quando a gente chega ao que a gente chama de fenótipo telurogênico. A gente fala muito no Epigênese. E se você que é profissional, se é profissional da área de saúde ou é estudante de nutrição, de medicina, qualquer coisa da área de saúde, por que não fez Epigênese ainda? Então faça. Porque tudo que a gente está falando aqui numa live está mastigado lá em 11 módulos. Que você pode ir assistir 1, 2, 10 vezes até entender, até conseguir colocar em prática. Por que não fizeram ainda? Então façam.
O curso está disponível. Às vezes a gente fica falando aqui, fala, lá vem vender. Não, a gente está resolvendo um monte de problemas, tentando ajudar as pessoas a trabalharem direito. Porque às vezes o paciente está lá com um monte de complicação e o profissional não consegue enxergar estratégias de como cuidar da forma que deveria. E lá no Epigênesis a gente mostra muito como ser específico, tá? Não é para trabalhar com teste genético, é para como ser específico. Quem é esse paciente? Quais são os sinais? Quais são os sintomas? Como que eu vou trabalhar isso na prática? Como que eu vou minimizar isso na prática? Quais são as estratégias nutricionais, fórmulas? E o curso é online, 100% online. Vocês assistem a hora que vocês quiserem. Eu quero fazer uma aula essa semana e uma daqui a um mês. Faz quando quiser. Então não tem esse tempo. Então por que não fizeram ainda o Epigênesis? Se organizem e façam. É a última turma do ano. E tudo isso que a gente está falando aqui, a gente fala com muito detalhe lá. São 3 horas cada módulo, assim, muito detalhe que a gente fala. Então, é bem mastigadinho mesmo que a gente deixa lá, né? Sim, sim. E para quem não vai fazer o Epigênesis por outros motivos, a gente faz as lives, coloca as coisas no Instagram, para ir já dando os caminhos para estudar. Então a gente faz, joga isso aqui. Então com isso aqui vocês já vão estudar lá por conta de vocês, procurar coisa e vão também chegar a alguma coisa. Mas para quem é nosso aluno, as coisas são bem mastigadas no curso. Tá? No curso. Bom, vamos lá, Rita Castro. Então vamos lá. A gente está no grupo 1 ainda. Sim, mas o grupo 1 ele é mais difícil. Que o grupo 1 era realmente mais difícil. Os próximos, para quem já está acostumado, quem é seguidor aqui raiz, seguidor raiz que segue, que acompanha, que anota, já vai saber, já vai até suspeitar qual é esse. E esse grupo 2 a gente ama, que são genes relacionados à metilação. Então, os genes relacionados à metilação, eles são fundamentais. O primeiro dele, o Master Plus, é o MTHFR. Quem está acompanhando também as nossas outras lives, a gente sempre fala dele, ele está envolvido com tudo. Porque ele é o polimorfismo mais comum na nossa população. Exatamente, por isso que ele é tão complexo. E ele implica em diversas coisas, tanto na síntese de neurotransmissores, como também o nosso processo de detoxificação, de eliminação de toxinas e vários processos metabólicos importantes. Para a síntese de moléculas de DNA, porque todos eles, os genes da metilação, a gente tem ali B9, B12, B6. Esse triozinho que a gente consegue identificar ali nos polimorfismos, tá? E quais são as principais características dessas pessoas? São pessoas, primeiro assim, cabeça confusa. Fadigadas. São muito fadigadas, têm baixa energia. Então, ela mexe muito com isso. Então, a pessoa inflamada, ela já é assim, né? Já tá ali, poxa, tá sentindo um peso. Se tem alteração no MTHFR, essa sensação de peso no corpo, de peso na cabeça também, tem tendências a terem mais enxaquecas, enfim, até um processo mais realmente assim de outras questões cerebrais bem importantes, por isso que é bem fundamental isso. E por isso que a gente deixou essa classificação específica só para o gene da metilação, porque a gente precisa corrigir isso também. E é por isso que a gente fala assim que é tão importante, né, fazer esse agrupamento dos grupos metílicos, colocar nas nossas estratégias. Uma queixa comum, para vocês entenderem, para quem faz a avaliação clínica bem detalhada, é o paciente reclamar ou falar que sente que o metabolismo é muito lento. Porque como boa parte dessas vitaminas são coenzimas, várias vias ficam prejudicadas. E a via que é coordenada pelo metilfolato, ela é uma via chave da geração de energia e da metilação de DNA. Então, quando se tem esses polimorfismos e não são corrigidos, o que acontece é a hipometilação global. Uma das consequências é ganhar peso. Outra consequência é fazer muita retenção de líquido. Outra consequência é muita fadiga. Outra consequência é ter muita queda de cabelo. Outra consequência é ter alterações cutâneas.
Então, o que a gente vai fazer? Outra consequência é ter histórico familiar de trombofilia ou ter associação com trombofilias, com várias complicações vasculares. Então, o que a gente tem que ficar atento para esse grupo nos agentes de metilação é colocar pelo menos 3 vezes por dia doadores metílicos. Isso é muito sério. Pelo menos 3 vezes por dia, refeições ou estratégias que contemplem os doadores metílicos para fazer controle da metilação. Senão esse paciente não consegue ter bons resultados e sair daquela sintomatologia que tanto está atrapalhando. E quais são, Rita Castro, os principais doadores metílicos? Eu posso falar um? Pode. Você já sabe como eu vou falar, né? Eu sei. Astaxantina. Meu preferido é astaxantina. A gente tem no mercado astaxantina 4 miligramas, 10 miligramas, maravilhosa. E o segundo é a curcumina. Então eu tenho 2 doadores metílicos que eu gosto muito, que é a astaxantina e a curcumina, que são os curcuminoides, que a gente consegue colocar facilmente ao longo do dia. Ah, mas que hora eu posso tomar astaxantina? Posso tomar no almoço. Posso tomar no jantar. Isso. Que mais, Rita Castro? E aí a gente já pode fazer, por exemplo, no óleo de crio, você tem ali uma combinação legal do EPA com DHA e também um pouco de astaxantina. Astaxantina, luteína, tem vários outros que são doadores metílicos também. Outros carotenoides que doam metil. Metil é CH3, tá? Metil é o CH3. Ele tá lá, a astaxantina ela tem uma estrutura em zigue-zague que tem muito metil ali disponível. Um que eu gosto muito também, que é super fácil, principalmente aqueles que estão reclamando em questões de memória, é a colina. E a colina você encontra facilmente na gema do ovo. Ovo de codorna. Nossa, quando eu vejo assim, põe ovo de codorna aí nessas suas refeições, que já vai ajudar bastante. Porque você já vai dar uma boa dose de colina também ali. E outra forma que a gente pode fazer, assim, se tá essas questões de memória também muito fortes, a gente pode suplementar na forma de citicolina ou alfa-GPC. Você já vai estar dando ali já prontinho para aquilo ser aproveitado, tá? Betaína também é um outro bem interessante, principalmente quando está com homocisteína elevado. A gente consegue identificar que esse sistema da metilação está alterado bioquimicamente quando a homocisteína está elevada. Então, acima, a gente já começa a desconfiar, acima de 7,5, 8, a gente já começa a fazer uma desconfiança. E aí entrar com betaína na forma de trimetilglicina, tá? Não betaína HCl, que é aquela para digestão. Aquela é para função gástrica. Isso, exatamente. Então, betaína, na hora de prescrever, é na forma de trimetilglicina, tá? E essa, sim, também é um super doador de grupo metílico, que é super, assim, sensacional. Junto com todo esse conjunto de vitaminas do complexo B, que aí você vai conseguir... E metilfolato. E então, a gente tem que colocar principalmente B12, que é a metilcobalamina, B12 metilada, mais o metilfolato, que é o ácido fólico metilado, que a gente coloca mais ou menos 400 microgramas, que já é uma quantidade boa. Isso, perfeito. Então, genes relacionados à metilação são fundamentais para a gente corrigir isso. E no grupo 3, são genes de detoxificação. Só para vocês entenderem o que significou esse agrupamento desses 3. O primeiro de inflamação, o segundo da metilação e o terceiro de detoxificação. Esses 3 sistemas e esses 3 grupos alterados tanto pode levar à predisposição a doenças autoimunes como também câncer. Porque inflamação em excesso, esse excesso de inflamação, ele também aumenta a predisposição para o risco de câncer. A alteração no metabolismo da metilação aumenta também a predisposição de câncer. Então, tem vários estudos relacionando o polimorfismo no MTHFR com aumento de câncer de cólon, aumento de câncer de mama. E isso tudo. E o grupo 3 de detoxificação, ele é muito específico também para câncer e para doenças autoimunes. Só que para vocês entenderem, porque assim, quando a gente recebe os testes, né, os pacientes ficam curiosos para fazer o teste genético, eles acham assim, eu vou ver o gene do câncer. Mas não é isso, não é o gene do câncer, mas são sistemas, focos de alteração que pode levar a essa predisposição. Se vai investigar algum gene do câncer, por exemplo, eu quero investigar o gene BRCA1, BRCA2, que é lá relacionado ao câncer de mama. É outra coisa, tá? Não é isso aqui que a gente está falando.
Esses sistemas são os sistemas que a gente consegue identificar nos testes de nutrigenética, que são esses que a gente avalia, e que você consegue bater o olho ali e ver uma predisposição, tá? E o que a gente está Está falando são relacionado às pilares. questões ambientais. O que a gente está falando são pilares básicos. É o Isso. começo de tudo, entendeu? Isso. Quando você tem já um marcador que aparece, muita coisa já aconteceu, já foi exacerbado. Mas a gente tem que cuidar e o nosso foco é essa base. O nosso alvo sempre é essa base inflamatória que a gente está chamando atenção aqui. Quais são, Rita? Então, de detoxificação, detoxificação. são os que eu mais fico atenta. Assim, quando eu olho isso, eu já pergunto se tem casos de câncer na família. O processo de detoxificação tem 3 fases, né? A fase 1, então as CYPs, que são da família do citocromo P450. Então, CYP 1 a 1 são fundamentais, porque dependendo disso, você vai ter uma ativação de toxinas muito maior, muito exacerbada. E aí, se você não tem a enzima de fase 2, que é a enzima que vai transformar essa molécula para ela ser eliminada do nosso corpo, então se ela não acontece isso eficientemente, você vai ficar com aquela toxina mais ativa no seu fígado, no seu corpo, por mais tempo. A CYP1A1 é a mesma do metabolismo de cafeína, que não, a da cafeína é CYP1A2. CYP1A2. A CYP1A2, CYP1A1, todas as CYPs, todas as proteínas família CYP, elas estão envolvidas com detoxificação. Então, a CYP1A2, que é a da cafeína, ela é um super indicador de uma falha de detoxificação. Então, não é só que eu tenho uma dificuldade de metabolizar isso ou aquilo de cafeína, mas o principal fator que a gente observa é o quanto essa CYP1A1 ou CYP1A2 estão envolvidas na qualidade de detoxificação. Aí o paciente fala, eu tenho histórico de esteatose hepática na família, meu pai teve esteatose hepática, meu avô teve esteatose hepática, eu já tive algum grau de esteatose na minha vida, que são sinais que a detoxificação está muito prejudicada. Isso. E aí, as mais importantes, assim, a fase 1 é super importante. Fase 2, aí tem um grupo de polimorfismos muito especiais, que são a das glutationas S-transferases. Essas enzimas de fase 2 são elas que vão transformar essa molécula para que elas sejam de fato eliminadas. E aí é onde entra uma questão muito importante, porque essas enzimas de fase 2, glutationa S-transferase, a glutationa é uma das moléculas antioxidantes mais importantes do nosso corpo, tanto para o sistema de detoxificação como para o sistema antioxidante. Ela é a Master Plus, assim, de controle desse processo antioxidante, produzida pelo nosso corpo. Mas existe um grupo de pessoas, eu sou incluída nesse grupo, você também, Fred. Sim. Que ele tem todas. Sim, todos. Eu ainda me salva de algumas coisas. Mas tá tudo modulado, tá tudo modulado. Não vem botar o olho aqui nos meus polimorfismos. A gente é maravilhoso. E a glutationa S-transferase, algumas pessoas não expressam, simplesmente não tem essa enzima. Ou seja, o processo de fase 2 de detoxificação é muito péssimo. E aí, o exemplo clássico disso, Luciano Bruno, temos muitas histórias dessas para contar, é que a nossa sensibilidade ao álcool é péssima. Péssimo. Então, são aquelas pessoas que têm muita ressaca, porque elas não aguentam, a gente tem um processo de eliminação. Também existe a própria enzima do álcool, tá? Que também metaboliza o álcool. Mas quando o seu sistema de detoxificação global ele é prejudicado, e aí se o álcool vem acompanhado de outras comidinhas e de outras coisas ali, então ali é prato cheio para seu sistema de detoxificação ficar ruim e você ter muita dificuldade. Então, são pessoas normalmente que têm muita ressaca, têm baixa tolerância a toxinas, elas são muito sensíveis a produtos químicos, também tem muita enxaqueca, tem muito cansaço. Então, um sinal de que isso não está bem é esse sistema de detoxificação ruim, muita sensibilidade a essas toxinas, especialmente álcool e outras coisas também. Exatamente. E aí, o que a gente faz para melhorar? Por exemplo, o brócolis, ele tem o sulforafano, que é uma substância que ajuda a fazer esse papel dessa enzima. Então, por isso que para cada coisa a gente tem uma estratégia. Então, não é que a gente está dando só notícias ruins. A nossa ideia aqui é mostrar que existe estratégia. Então, por exemplo, a glutationa, se a gente faz a suplementação também com N-acetilcisteína,
ácido lipóico, você coloca também ali coenzima Q10, que dá uma protegida no seu sistema A superóxido antioxidante. dismutase. A própria superóxido dismutase, o Dimples, é maravilhoso. Então, para tudo isso, existem formas da gente fazer. Na alimentação, para esse de detoxificação, qual é a nossa principal mensagem? Não evitar o máximo possível a exposição às toxinas. Então, comer alimentos orgânicos, evitar alimentos industrializados, evitar bebida alcoólica e qualquer outra substância que o seu corpo ele tenha dificuldade para metabolizar. Geralmente quem tem esses polimorfismos de fase 2 tem muita dificuldade em tolerar adoçante. Então, muito cuidado com adoçante. Não é só, principalmente os adoçantes artificiais, tá? Então, toma muito cuidado com esses adoçantes. Vocês vão perceber, geralmente quem tem polimorfismo de fase 2 tem muita dor de cabeça depois que consome qualquer coisa que tenha adoçante. Isso. Então, é muito sensível a coisas que tem ali, que sejam de toxinas, corantes. Todas essas coisas, assim, são pessoas muito sensíveis. Ou seja, e quanto mais você se expõe, pior, porque você vai estar sobrecarregando o seu sistema de detoxificação. Porque tem coisas que a gente não consegue mesmo evitar. Não tem como a gente equilibrar toda vez a água que a gente bebe. Algumas coisas que a gente se expõe. Então, a gente tem que deixar o nosso fígado disponível para essas coisas que são inevitáveis mesmo. E aquilo que dá para a gente evitar, a gente conseguir o máximo possível realmente se expor tanto. Exato. Então, foi basicamente esses os 3 grupos. Amanhã nós vamos fazer... Então, fiquem atentos ao post de amanhã, lá no perfil do Luciano, que a gente vai colocar todos esses detalhes para vocês não perderem, mas já deixem aí anotado no caderninho de vocês, os 3 grupos, que é genes da inflamação, grupo 2, genes da metilação e grupo 3, genes de detoxificação. Então, esses sistemas, se tiver em alteração, são coisas para a gente observar se tem uma predisposição ali para doenças autoimunes e para câncer também.